Alienígenas no seu quintal. A chamada de emergência alienígena 911 de Las Vegas não é considerada uma fraude, afirmam as fontes. Então, o que realmente aconteceu? No título de notícias do R8, foi relatado um avistamento de uma luz no céu que se tornou uma sensação mundial. Uma família local afirmou ter visto alienígenas em seu quintal e a polícia investigou o incidente. O debate sobre a legitimidade do suposto acidente de OVNI gerou controvérsias. As evidências indicaram que o avistamento inicial era, na verdade, um meteoro, confirmado por especialistas da Sociedade Meteorológica Americana. A polícia local também testemunhou o evento. Após o avistamento, a família assustada chamou a polícia e alegou ter seres alienígenas de 3 metros em seu quintal. A polícia investigou o local e encontrou uma marca circular no solo, que foi associada ao suposto pouso de um objeto desconhecido. A família também mencionou veículos suspeitos e indivíduos estranhos perto de sua casa. Um policial aposentado admitiu ter vigiado a residência em busca de qualquer atividade suspeita. Além disso, foi confirmado que a polícia instalou câmeras de vigilância especiais na casa. Um vídeo de uma câmera de segurança com um som estranho foi erroneamente relacionado ao incidente, mas, na verdade, era de um evento anterior. A família não quis conceder entrevista, mas manteve suas alegações de ter visto alienígenas. O caso gerou intensos debates nas redes sociais, e embora a polícia não acredite que tenha sido uma farsa, ainda não há uma conclusão definitiva. O artigo também menciona um denunciante chamado David Grush, que revelou informações explosivas sobre a engenharia reversa de discos voadores. O denunciante tem credenciais respeitáveis, incluindo uma carreira na Força Aérea e trabalhando em agências de segurança. A história do avistamento de alienígenas no quintal se tornou um fenômeno mundial e continua a atrair atenção e especulações. Relatos 1 e 2. 7 histórias de terror da vida real que provavelmente arruinarão seu dia. No verão de 2014, um conto arrepiante emergiu das profundezas do subreddit no Sleep. Um usuário chamado Nathan compartilhou uma história assustadora de receber mensagens de sua namorada falecida, Emily, no Facebook. Emily tragicamente perdeu a vida em um acidente de carro em agosto de 2012, mas um ano depois, Nathan começou a receber mensagens de sua conta. A princípio, ele pensou que era uma brincadeira cruel, talvez um amigo que havia invadido a conta. Mas à medida que as mensagens continuavam, elas começaram a incluir trechos de suas conversas passadas, e ainda mais perturbadoramente, Emily começou a se marcar em fotos, sempre em lugares onde ela poderia estar. Apesar de mudar senhas e implementar a autenticação de 2 fatores, as mensagens persistiram, tornando-se mais ameaçadoras. A conta de Emily foi acessada de locais familiares, como a casa de Nathan e a casa da mãe de Emily. A situação tomou um rumo mais sombrio quando Emily usou uma palavra que não fazia parte de suas conversas anteriores. Nathan finalmente memorializou a página de Emily, efetivamente encerrando-a, mas não antes de receber uma última mensagem arrepiante, uma foto tirada de trás de uma porta semi-aberta, mostrando-o em seu computador, supostamente tirada quando ele estava sozinho. Em outra história assustadora dos anais da história, em 26 de outubro de 1965, a polícia de Indianápolis recebeu uma ligação angustiante sobre uma menina falecida. A vítima era Sylvia Marie Likens, uma menina de 16 anos deixada aos cuidados da família Baniszewski por seus pais, trabalhadores de um carnaval. O corpo de Sylvia foi encontrado em uma casa dilapidada, coberto com mais de 100 feridas de cigarros e fósforos, e com o número 3 marcado em seu peito. O detalhe mais horrível era uma mensagem cruel queimada em seu estômago: "Sou uma prostituta e tenho orgulho disso." A família Baniszewski, junto com crianças do bairro, submeteu Sylvia a um tormento inimaginável. Encorajados pela matriarca Baniszewski, eles infligiram tortura física e psicológica em Sylvia, incluindo queimá-la com cigarros, espancá-la, forçá-la a comer fezes e outros atos indescritíveis.
Essas duas histórias servem como lembretes arrepiantes da escuridão que pode se esconder nos lugares mais inesperados. Relatos 3 e 4. Em 2 de fevereiro de 1959, 9 esquiadores foram encontrados mortos na encosta leste da montanha Kolassiako, na Rússia, um lugar sinistramente chamado de Montanha da Morte pelo povo indígena Mansi. A cena do incidente sugeria que os esquiadores haviam rasgado suas tendas de dentro para fora e fugido para a selva apenas de meias ou pés descalços. Um dos esquiadores tinha graves danos no crânio, enquanto outros apresentavam múltiplas fraturas no peito. No entanto, nenhum dos corpos mostrava sinais de luta. A situação se torna ainda mais estranha. Seus corpos estavam manchados de laranja, com graves ferimentos internos, comparados por um médico que estudou o caso à força de um acidente de carro. Uma das esquiadoras foi encontrada com a cabeça inclinada para trás, a boca aberta como se estivesse emitindo um grito silencioso. Ao examinar mais de perto, os socorristas perceberam que sua língua havia sido arrancada pela raiz e que também lhe faltavam os olhos. Como você pode imaginar, ao longo dos anos, várias teorias foram propostas para explicar as mortes, mas o veredito final foi que os esquiadores morreram de uma força natural irresistível. Nunca algo tão ambíguo foi tão aterrorizante. Há sempre aquele momento de pavor quando você coloca um pé para fora das cobertas, imaginando um destino ao estilo de Atividade Paranormal, sendo arrastado escada abaixo. Desde tenra idade, temos um medo instintivo do que está debaixo da cama, mesmo que nunca tenha havido nada lá. Um caso particularmente perturbador ocorreu em 2003, quando um hóspede notou um cheiro fétido em seu quarto no Capri Motel, em Kansas City, e reclamou à equipe. Após 3 noites de janelas abertas, e sem dúvida, litros de desodorizante, o mau cheiro não desapareceu, fazendo com que o pobre hóspede vomitasse no quarto. Quando a equipe de limpeza começou a mover os móveis para limpar o vômito, encontraram o cadáver em decomposição de um homem vestindo apenas um véu de freira e meias arrastão. Para repetir, ele dormiu naquela cama por 3 noites. Relatos 5 e 6. Em 25 de janeiro de 2014, o Indianapolis Star publicou um extenso relatório sobre uma família aterrorizada por 3 crianças supostamente possuídas por demônios. O relato de Latoya Min e sua família conta histórias perturbadoras de crianças escalando paredes, sendo arremessadas pelos cômodos e ameaçando médicos com vozes profundas e sobrenaturais. Parece algo saído diretamente de um filme, exceto que todos esses relatos foram mais ou menos corroborados com quase 800 páginas de registros oficiais obtidos pelo Indianapolis Star e relatados em mais de uma dúzia de entrevistas com policiais, pessoal do Departamento de Crianças e Serviços Familiares, psicólogos, membros da família e um padre católico. Uma das partes mais arrepiantes do relatório inclui um segmento sobre a criança de 9 anos possuída. De acordo com o relatório original do Departamento de Crianças e Serviços Familiares, a criança de 9 anos tinha um sorriso estranho e andava de costas pela parede até o teto. Em seguida, ele virou-se no ar e aterrissou de pé, nunca soltando a mão da avó. Em 12 de setembro de 2008, 2 trens colidiram no distrito de Chatsworth, em Los Angeles, matando 25 pessoas no acidente. Um dos passageiros a bordo era Charles E. Peck, que estava viajando de Salt Lake City para uma entrevista de emprego em Los Angeles. Suas esperanças estavam altas, pois sua noiva, Andrea Katz, morava na Califórnia, e ele planejava se casar com ela se conseguisse o emprego. Durante as próximas 11 horas, o telefone celular de Peck fez várias chamadas para sua noiva, filho, irmão, madrasta e irmã. No total, seus entes queridos receberam um total de 35 chamadas. No entanto, sempre que atendiam, só ouviam estática. Quando ligavam de volta, as chamadas iam direto para a caixa postal. A família só podia ser otimista e assumir que Charles estava vivo nos destroços e pedindo ajuda.
Quando a equipe de busca finalmente rastreou o sinal do telefone de Peck e descobriu seu corpo em um dos vagões de passageiros, onde ocorreram a maioria das lesões e mortes, relataram que Charles havia morrido no impacto e que ele não poderia ter feito as chamadas. O que é ainda mais estranho é que nunca encontraram o telefone celular. Na noite de 31 de março de 1922, os 6 moradores de Interkaifeck, uma pequena propriedade agrícola na Alemanha, foram assassinados com um machado. As vítimas eram Andreas e Casilia Gruber, sua filha viúva Vitória, seus filhos Azialia e Josef, e a empregada Maria Baumgartner. A empregada anterior dos Gruber havia deixado a família 6 meses antes, alegando que a casa estava assombrada, e dias antes do assassinato, Andreas contou aos vizinhos que havia descoberto pegadas estranhas na neve, que iam da floresta até a casa, mas não voltavam. Ele também ouviu passos no sótão e um jogo de chaves desapareceu. Com base na cena do crime encontrada dias depois dos assassinatos, os investigadores acreditavam que a família foi levada, um por um, para o celeiro para serem mortos, antes que o assassino matasse a empregada e o jovem Joseph dentro da casa. Acredita-se que o perpetrador tenha permanecido na fazenda por vários dias, pois alguém alimentou o gado e comeu comida na cozinha. Os vizinhos também viram fumaça saindo da chaminé durante o fim de semana. Assustadoramente, o assassino nunca foi encontrado. Jack Froy morreu de arritmia cardíaca em junho de 2011, aos 32 anos, uma história trágica, porém nada incomum até então. Em novembro do mesmo ano, os amigos de Jack receberam um e-mail de sua conta, assinado com seu nome. Seus amigos e familiares afirmam que ninguém sabia suas senhas. Um dos e-mails pedia a um amigo para limpar seu sótão, relacionando-se a uma conversa privada que tiveram pouco antes de sua morte. Um e-mail para seu primo dizia: "Eu sabia que você ia quebrar o tornozelo", uma lesão que havia ocorrido apenas uma semana antes do e-mail chegar. Provavelmente um hacker doentio, mas parentes e amigos de Jack dizem que ainda não tem explicação para as mensagens e desistiram de tentar encontrar uma. Provavelmente o palhaço assassino mais notório da história humana, John Wayne Gacy, era um serial killer de Chicago responsável pelos assassinatos de pelo menos 33 jovens garotos. Ele enterrava a maioria dos corpos no porão de sua casa e em seu quintal e, quando começou a ficar sem espaço, os jogava em um rio próximo. Como o Pogo, o palhaço, Gacy se apresentava em festas infantis durante seu tempo livre, além de trabalhar como empreiteiro de construção. Em 1972, ele levou um garoto adolescente chamado Timothy McCoy para sua casa e o matou. Ele continuou a atrair dezenas de outras vítimas para sua casa, torturando, estuprando e assassinando-as. Gacy foi capturado em 1978 e condenado à prisão perpétua. Ele iniciou uma segunda carreira como pintor, criando imagens de si mesmo com maquiagem de palhaço. As luzes da cidade diminuíam à medida que Jessica deixava para trás o conforto do asfalto e mergulhava na escuridão das estradas rurais. Era noite e ela estava atrasada para uma reunião familiar. Com o tanque de gasolina quase vazio, a única esperança de chegar a tempo era conseguir uma carona. Incerta sobre essa decisão, Jessica seguiu caminhando pela estrada deserta. Passaram-se vários minutos de caminhada solitária até que os faróis de um carro se aproximaram rapidamente por trás dela. O veículo diminuiu a velocidade e uma voz amigável ecoou pela janela aberta: "Precisa de uma carona, jovem?" Aliviada, Jessica aceitou a oferta e entrou no carro. O motorista era um homem de meia idade, com uma expressão gentil no rosto. Ele explicou que também estava indo na mesma direção e que ficaria feliz em ajudá-la. Jessica agradeceu, acomodando-se no banco do passageiro. No início, a conversa fluiu naturalmente entre eles, mas à medida que avançavam pela escuridão, um silêncio desconfortável começou a se instalar. Jessica notou que o motorista olhava para ela de vez em quando, seu sorriso se transformando em um olhar intenso. O coração de Jessica começou a bater mais rápido. Ela olhou ao redor e percebeu que estavam longe de qualquer sinal de civilização.
A tensão aumentou quando o motorista começou a fazer perguntas pessoais demais, revelando um conhecimento surpreendente sobre a vida de Jéssica. Enquanto o medo se infiltrava em seus pensamentos, Jéssica decidiu agir. Ela fingiu que estava recebendo uma ligação urgente e começou a falar em voz alta sobre sua localização e a descrição do carro em que estava. O motorista ficou visivelmente nervoso. De repente, o carro começou a tremer violentamente, como se estivesse fora de controle. Jéssica percebeu que algo estava errado. O motorista olhou para ela com os olhos arregalados, um sorriso sádico se formando em seu rosto. Em um ato de desespero, Jéssica abriu a porta do carro e pulou para fora, rolando no asfalto áspero. O veículo desgovernado desapareceu na escuridão enquanto Jéssica lutava para se levantar e continuar correndo. Horas depois, Jéssica finalmente chegou a um posto de gasolina, onde contou sua história a um policial. A descrição do motorista correspondia à de um fugitivo perigoso que havia escapado da prisão dias antes. Seu modus operandi era pegar caronas e aterrorizar suas vítimas antes de atacar. Aterrorizada, mas grata por ter escapado com vida, Jéssica prometeu nunca mais aceitar caronas de estranhos. A experiência deixou cicatrizes profundas em sua mente, servindo como um lembrete sombrio de que nem todas as caronas são o que parecem ser nas estradas escuras da noite.